Exatamente, esse é o barulho que você vai ouvir ao pilotar a Volts EV1 Sport, porque ela é uma scooter elétrica, aliás a primeira que a gente vai fazer review aqui no canal, e ela é uma scooter com acabamento premium e que preza aí pela mobilidade urbana com recursos tecnológicos muito legais, além de, é claro, ajudar o meio ambiente. Eu sou o Sushi da Superpole e antes da gente entrar para falar tudo sobre essa EV1 Sport, já se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, deixa aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou se você tiver alguma outra sugestão de outras motos elétricas que vocês querem ver aqui nesse quadro. Vamos lá! A Volts tem como missão trazer soluções para o mercado para ajudar tanto na mobilidade urbana, mas também com recursos e tecnologias para ajudar na emissão de poluentes. E além disso tudo, ela é uma empresa 100% brasileira, é isso mesmo, ela é criação nossa aqui do Brasil. E se você é um antipatriota e já está torcendo o bico aí por conta disso, fique sabendo que a Volts já recebeu um aporte de 100 milhões de reais em 2021 para construir uma fábrica lá em Manaus, que vai ser a primeira fábrica do Brasil a construir motos elétricas e que tem uma capacidade de 15 mil motos por mês, segundo o CEO da Volts. Então isso é muita coisa, galera. Além disso, eles têm trabalhado fortemente para expandir o seu território na questão de pontos de venda. Então são mais de 35 pontos de venda atualmente no Brasil. Então em diversas cidades você vai conseguir ir testar essa moto antes de você conseguir comprar ela. Então a gente vai falar hoje da primeira scooter elétrica aqui no país, que foi lançada em 2019, que é a EV1. Em 2021 ela recebeu um upgrade, que é essa EV1 aqui Sport, e aí a diferença que veio principalmente nesse upgrade é que agora ela conta com a possibilidade de ser carregado com uma ou com duas baterias, isso é muito bacana. E como a parte das motos elétricas é a mais importante aí, são as baterias, é delas que a gente vai começar a falar hoje. O que me mais impressionou por conta dessas duas baterias são duas coisas. A primeira é que ela tem tecnologias de bateria de lítio com células da Samsung, então isso é muito bacana. E dá uma tecnologia e um recurso mais legal também. Outra coisa bacana que eu percebi na questão das baterias é que elas são muito leves, cada uma delas pesa cerca de 13 quilos mais ou menos, então é muito fácil de você tirar elas daqui da parte de dentro da moto para você poder carregar no seu prédio, no seu apartamento, de repente se você mora em prédio, ou se você tiver que levar ela para algum lugar para você poder carregar, de repente você para num shopping ou você está num bar e quer carregar ela enquanto ali você está comendo alguma coisa, de repente num restaurante, então tem essa facilidade de você poder tirar as baterias aqui e carregar elas para onde for para você poder carregá-las. Você tem também a possibilidade de poder carregá-las através de um conector que tem aqui na lateral da moto, na lateral esquerda. Tem uma portinha que, se você principalmente parar num shopping, de repente que tem aqueles pontos de recarga, você consegue carregar as baterias direto dentro aqui da moto. Então isso também é muito legal. Outra coisa legal que eu percebi por conta dessas baterias é a autonomia delas. Elas têm autonomias de uma bateria aqui que chega a uma velocidade de mais ou menos uns 75, 80 km por hora e tem autonomia de chegar até uns 100 km mais ou menos. Com duas baterias a velocidade máxima continua sendo a mesma, de 80 km mais ou menos, mas aí a autonomia chega até uns 180 km, então isso é bastante coisa. Ainda se você comparar com uma moto a combustão hoje em dia, uma scooter na faixa aí de uma PCX, de uma NMAX, de repente você pode considerar que elas têm autonomia de mais ou menos uns 200 km. Então ela se iguala aí nessa questão de autonomia com as duas baterias em uma scooter aí de entrada, de repente, digamos assim. Então isso é muito bacana. Outra coisa legal que me chamou a atenção nessa parte de baterias aqui dessa EV1 Sport é o consumo que ela tem ao você carregar. Ela tem um consumo aqui de 2,1 kWh durante as 5 horas que mais ou menos demora para você ter a carga total de uma bateria. Então isso é um consumo muito baixo, galera. Para vocês terem uma noção, mais ou menos para você carregar essa bateria durante um mês, ela custa mais ou menos 2 centavos por quilômetro rodado. Então isso é muito baixo, um custo muito baixo, galera. Então isso eu achei muito legal. Se numa scooter a combustão você já tem um custo baixo por conta dela rodar aí diversos quilômetros com 1 litro de gasolina, aqui você tem um consumo menor ainda, você praticamente nem sente essa diferença aí no final do mês na sua energia elétrica. Então com duas baterias aqui carregadas totalmente, você vai ter uma autonomia de quase 180 km mais ou menos. É claro que vai depender muito da mão que você der, se você acelerar mais ou menos esse consumo vai diminuir, mas você está falando aqui de um custo de 2 centavos a cada 150 km mais ou menos. Isso dá
R$ 3 por consumo aqui de bateria, então isso é muito pouco, galera. Então são duas coisas que me chamaram bastante atenção, principalmente na parte de baterias dessa EV1 Sport. Como os veículos elétricos não são nem mais o futuro da mobilidade urbana, mas uma realidade já presente em grandes centros aí, principalmente em grandes cidades, e que dá uma mobilidade urbana muito bacana, a gente não pode deixar de falar principalmente de tecnologia e comodidade por ela ser uma scooter e uma scooter elétrica. Então, começando aqui para falar de tecnologia dessa moto, a primeira coisa que eu queria falar é da parte da chave. Ela tem uma chave de presença que é muito bonita, parece aquelas chaves de carros premium, então ela é muito legal. E aqui você tem dois botões, que um você pode travar a moto, e a outra que você tem o botão de destravar aqui para você poder mexer na chave seletora. Então isso é bem legal. Então basta você apertar que ela já emite um sinal sonoro aqui e você pode virar para o lado da chave seletora, que ela já vai fazer a ignição e você já pode dar partida aqui. Para falar um pouquinho também dessa tecnologia, na chave seletora você tem a possibilidade de virar para o outro lado e abrir aqui o compartimento, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas falando aqui especificamente do painel, esse painel é um painel 100% digital, muito legal, tem várias informações bacanas e que são fáceis de ler. Aqui no meio você tem um velocímetro bem grande para você saber qual a velocidade que você está rodando, e a gente fez uma comparação com o GPS do celular e ele é muito preciso. Praticamente a mesma velocidade que estava dando no GPS era a velocidade que estava mostrando no painel, então isso é bem legal, não tem aquela distorção em outros tipos de painéis de outras motos. Outra coisa bacana que tem aqui no painel, ela mostra informações como relógio, como a parte de odômetro total, odômetro parcial, além de ter também aqui no meio o nível da carga das duas baterias. Então você consegue ali, pela porcentagem da bateria, ver quanto falta para você parar totalmente, se você precisa recarregar mais ou menos. Então tem uma visualização bem fácil de ver para você poder controlar a sua autonomia aí também. Outra coisa legal aqui no lado esquerdo do painel é que ela tem também 3 modos de pilotagem, isso é muito bacana. Você consegue mudar esses modos de pilotagem através de um botão aqui no punho direito, e o primeiro modo é o modo mais econômico, digamos assim, então ela limita a velocidade máxima da moto e também limita ali a entrega de potência que você vai ter numa saída, num arranque. Ela tem um modo 2, que seria aí um modo meio termo, seria um modo mais para você rodar no dia a dia, etc. Então ela te dá um pouquinho mais de velocidade final e te dá também um pouco mais de resposta mais rápida. E ela tem também o modo 3, ou modo turbo, como a Volts gosta de chamar, que é a entrega total de potência dessa moto aí, que chega até fazer 80, 85 km por hora tranquilamente, e a resposta é mais rápido. E é claro que dependendo aí do modo que você tiver, a carga vai sendo diminuída, porque você vai utilizar mais carga aí da bateria para poder rodar no modo turbo, por exemplo. Então isso é legal, porque se você tiver com uma bateria que você acha que você vai rodar um pouco mais, você pode diminuir para o modo 1 ou para o modo 2 para você ter um consumo mais eficiente dessa carga. Então esses 3 modos de pilotagem ajudam essa parte também. Por ela ser também uma moto elétrica e não depende ali de caixas de transmissão, uma moto a combustão convencional, ela tem também aqui a marcha a ré. Isso é muito bacana, porque isso ajuda de repente se você está numa descida, se você parou a moto de uma maneira ali um pouco mais difícil de você sair, ela tem a função ré para você poder sair dessas situações com mais facilidade. Mas também ela é uma moto bem leve, ela faz aqui apenas 120 kg, então é uma moto que também não vai precisar de tanto esforço assim para você manobrar e tirar ela para você precisar a função ré, mas é muito legal que tenha também. O legal de falar de tecnologia também e comodidade é que ela tem aqui a parte central, que tem um gancho central para você carregar uma sacola, para você carregar uma bolsa de repente, então isso aqui acaba sendo bem útil. Falando um pouquinho aqui da parte de comodidade, ela tem aqui um espaço no bagageiro bem legal, porque esse banco ele tem 2 pistões aqui que impedem que o banco fique caindo, tá, a sua cabeça, então isso é bem bacana. E esse espaço aqui embaixo é um espaço bem bacana, porque ele cabe até um capacete integral aqui. Eu coloquei aqui o meu Schuber SR2, então é um espaço bem grande que cabe aqui nessa parte de baixo, e é o mesmo compartimento que você consegue aqui ter acesso às 2 baterias. A primeira fica aqui embaixo nessa parte central, e a segunda você consegue acessar através de um botão aqui nessa outra parte, que ela vai abrir o acesso para a segunda carga da bateria.
Então é um espaço bem grande e que acaba sendo um item de comodidade bem bacana. Se você de repente não quiser colocar o seu capacete, quiser colocar uma comprinha, alguma coisa do gênero, você tem um espaço bem grande aqui dentro também. O legal de falar também na parte de comodidade é que ela tem dois portas-objetos aqui na parte frontal, um do lado direito, um do lado esquerdo, que para você carregar de repente alguma chave, alguma carteira, o seu celular de repente, mas toma cuidado porque ele é um porta-objetos aberto, tá? Ele não tem nenhum tipo de trava aqui para você, se de repente você esquecer alguma coisa aqui, alguém pode pegar com mais facilidade, tá? Mas é bacana no nível de comodidade você poder deixar seu celular ali de repente ou sua carteira, isso é bem bacana. Outra coisa de tecnologia legal é que toda a parte de iluminação dessa moto é em LED, tanto o farol dianteiro, o farol alto, o farol baixo também, os piscas são em LED e também a lanterna traseira são em LED, então é um sistema muito avançado tecnologicamente falando. E também o design dele é muito bonito e faz um trabalho de iluminação bem bacana também, principalmente na parte da noite e também no dia, para você ser visivelmente mais fácil ser visto pelos carros e tal, pelos retrovisores. Então é uma iluminação que te dá um nível de iluminação bem bacana. E por último, para falar uma coisa que eu achei sensacional nessa moto elétrica, por ela não fazer praticamente nenhum barulho por você rodar ali nas vias e tal, eles equiparam aqui essa moto com uma caixinha de som. Isso é muito bacana, tem aqui uns botões que você pode ter dois tipos de som aqui, ou tem uma portinha USB para você colocar um pendrive de repente, ou ela tem também a função do Bluetooth para você poder parear o seu celular e colocar e rodar as suas músicas aí com mais facilidade. Então isso é bem legal através do Bluetooth, e como você não tem o barulho aqui do motor, né, então para os carros não perceberem que você está ali pelo barulho do motor, agora eles vão ouvir você através das músicas. Olha que bacana, você aperta aqui no meio e ela emite um aviso sonoro para avisar que você já está conectado, então isso é muito bacana. Hello Volts. Bluetooth mode. Connected. Entrando aqui para falar da parte de motorização dessa moto, essa aqui utiliza um motor de 3.000 watts com picos de até 4.500 watts, que são suficientes para chegar a 80, 85 km por hora, como eu disse lá no começo. E o legal de falar desse motor elétrico é que primeiro ele fica aqui acoplado na roda de trás da moto. Então você não tem nenhum peso aqui distribuído na parte central, um peso bem baixo que fica acoplado na parte de baixo, então isso abaixa o centro de gravidade para você poder manobrar a moto com facilidade. Outra coisa legal de falar nessa motorização é que ela tem uma aceleração bem progressiva. Se você não já andou em veículos elétricos, de repente no patinete elétrico, às vezes ela dá aquela entrega de potência muito rápida, e aqui não, aqui você tem uma linearidade, você tem uma progressividade de entrega de potência, de aceleração bem tranquila. Então para você rodar aí nas vias principais aqui das cidades e tal, você vai rodar com bastante tranquilidade, não vai ter nenhum tipo de susto. O legal de falar também nesse motor elétrico em específico é porque o motor elétrico ele utiliza apenas 10%, 1/10 das partes mecânicas que utilizam-se em motos a combustão, a motores convencionais, por exemplo. Então, se você tem um motor mais simples, você tem uma necessidade de revisão muito menor versus o modelo a combustão. Isso te ajuda principalmente a economizar nessas manutenções e você tem um gasto mínimo com isso. Tanto que a Volts nem coloca uma revisão programada para isso. Ela te dá 3 anos de garantia das baterias, tá? E 1.500 ciclos de recarga. Então, além disso, você tem toda a confiança aí da Volts para você rodar com segurança e com tranquilidade, tá? E a manutenção que você tem aqui, como eu disse, é bem mínima, principalmente aí na parte de motor. Você vai gastar, por exemplo, com pneu, com fluido de freio ou alguma coisa do tipo que é 1/10 do que tem numa moto a combustão, por exemplo, tá? Outra coisa legal de falar também são os freios. Aqui a Volts equipou essa moto com 2 freios a discos, tá? Porém, ela não tem
o ABS, aqui os freios são combinados, mas o que eu senti é que para você travar o freio traseiro precisa sim ser uma freagem muito brusca. Eu freiei forte aqui para fazer os testes aqui dessa moto rodando nas vias aqui, e assim, para travar a roda de trás você tem que estar numa velocidade muito grande e alicatar com muita força aqui os freios para ela poder começar a derrapar o pneu traseiro. Então o freio combinado ele funciona de uma forma bem eficaz e bem progressiva também. Ele não tem aquela alicatada de, por exemplo, eu já tomei um capote de patinete elétrico, para vocês terem noção, porque eu apertei o freio, achei que ele ia ser um freio mais progressivo, ele freou de uma vez, eu quase virei do avesso lá. Então esse freio aqui ele é bem mais progressivo do que um patinete elétrico, de repente se você já andou, e ele te dá muita segurança, principalmente pela progressividade e pela sensibilidade que ele tem também. Aqui no manete você tem um freio bem sensível, que você tem aí um controle da sua frenagem bem fácil ali com o apertar do manete. Outra coisa legal de falar também nessa moto é na parte de suspensões. Ela tem as suspensões aqui de 2 amortecedores traseiros feitos à mola, e se você perceber aqui, essa mola ela começa com um elo bem mais espaçado e depois ela vai diminuindo. Você tem essa progressividade na mola, você consegue ter, não dá o fim de curso, né? Você consegue absorver os solavancos e os buracos com mais facilidade. É claro que a gente está falando aqui de uma scooter, né, galera? Então você sabe que o curso de uma scooter, numa suspensão de scooter, ele é um pouco mais reduzido, e por ser um veículo mais leve, por ser um veículo pequeno também, você vai sentir um pouco mais aquelas pancadas mais secas, principalmente se você passar num buraco muito rápido ou alguma coisa do gênero. Mas mesmo assim, eu senti que é uma moto bem confortável, principalmente aí na parte de suspensões. Eu tenho 1,78, como eu sempre falo, e subindo aqui na moto eu consigo ficar, ó, e falando nisso, ela tem o alarme e ela fica pipocando aqui se você não tiver a chave de presença. Então, se alguém mexer na sua moto de repente, você tem esse alarme que já é embutido na moto para você ter um nível de segurança. Isso é bem legal. Ó, como que é bacana. Então falando, eu tenho 1,78 e eu fico com os pés plantados quase que totalmente aqui no chão, então não chega a ser uma moto alta, então para você manobrar, para você esterçar essas motos, principalmente aqui no trânsito, entre os carros, você vai ter bastante facilidade, porque ela esterça bastante e a posição de pilotagem também é bem relaxada, tá? Então isso te dá uma facilidade aí para manobrar com bastante tranquilidade entre os carros. Outra coisa que eu queria falar também é que a posição dos pés, você pode andar com ela tanto aqui normalmente, né, no piso inferior, mas também tem essa possibilidade de você colocar o pé um pouquinho mais à frente aqui, por exemplo, como uma NMAX, por exemplo, como uma PCX, tá? Então, você tem duas posições que são bem relaxadas, bem confortáveis. Outra coisa bacana de falar, na parte de design, principalmente dessa moto, é o acabamento, o cuidado que a Volts teve com o acabamento dessa moto. Essa aqui é uma moto muito bem acabada, galera. Você consegue perceber assim o refinamento que eles tiveram e o cuidado que a Volts teve para construir essa moto. Todos os detalhes que você consegue ver aqui, em todos os detalhes da moto, você consegue perceber o cuidado, principalmente nessas peças aqui em aço escovado no assoalho, esse painel aqui no centro do guidão, que também é em aço escovado, o contorno aqui do painel, a inscrição da Volts aqui, tanto na parte dianteira da moto, quanto também aqui na inscrição do banco, as costuras. Então é uma moto muito bonita e muito bem acabada, que você consegue perceber o refinamento que a Volts teve para construir essa moto. Então é isso, galera. Se você ficou a fim de testar essa EV1 Sport também, dá uma passada lá na Volts. A gente pegou emprestado da Volts aqui, da 9 de julho, da Avenida 9 de Julho aqui em São Paulo, mas tem diversos pontos, como eu disse lá no começo, da Volts espalhadas pelo Brasil, para você poder ir lá, agendar o seu test ride também e conferir tudo que essa moto elétrica pode trazer para você. E galera, além da loja aqui na 9 de Julho ser linda, ela tem vários itens aí para você rodar com essa Volts no estilo moletons, camisetas, bonés. Então dá uma passada lá, porque a loja é muito legal e além de ter um atendimento sensacional do pessoal, o pessoal é muito gente boa e vai trazer uma condição muito bacana para você conseguir adquirir essa sua EV1 Sport também. E como a gente está falando de tecnologia e do futuro da mobilidade urbana, se você quiser comprar essa moto pelo site também, você pode comprar no conforto da sua casa e receber essa moto diretamente na sua casa. Isso é muito bacana, beleza, galera? Então dá uma entrada lá no site da Volts e confere também toda a linha da Volts que eles têm. Eles têm uma outra moto chamada EVS e tem todas as cores disponíveis aqui para você poder trocar as peças da carenagem. Então isso é bem legal.
Galera, eu fiquei muito feliz de ter testado essa primeira moto elétrica, a primeira scooter elétrica aqui no Brasil e a primeira moto elétrica aqui do canal, porque é uma moto totalmente diferente de uma moto a combustão ali, porque você não ouve nenhum ruído, você não ouve nenhum barulho, então é uma moto muito divertida, além de ser, claro, uma moto que vai ajudar aí na emissão de poluentes para ser uma coisa mais eco-friendly, assim, digamos, e também para quem está rodando muito aí durante o dia a dia, para ir trabalhar, de repente trabalha um pouco mais longe e está gastando muito com manutenção da moto, com a gasolina, dá uma pensada para você ir por uma scooter elétrica, porque é uma solução de mobilidade urbana muito bacana, você vai ter uma economia muito grande. A gente fez mais ou menos uma conta, se você gastar mais ou menos uns R$100 de gasolina por semana, dá mais ou menos uns R$400 por mês, você quase vai gastar R$5.000 no final do ano. Então você tendo uma moto elétrica, você tem uma economia muito grande, é só você fazer as contas na ponta do lápis que você vai perceber que tanto a parte de manutenção quanto na parte de gasolina você vai ter uma economia muito grande aqui nessa solução de mobilidade urbana, principalmente da Volts, que é uma moto que tem um design muito bacana, muito bonito, o acabamento, como eu disse, é muito bonito, tem tecnologia muito legal aí com modos de pilotagem, o painel é muito bacana de se ver, tem a tecnologia do alarme, da chave de presença, a chave seletora aqui, além de ter também toda a tecnologia das baterias aqui que são da Samsung, como eu disse, e tem também um espaço de comodidade aí para você rodar no dia a dia com bastante facilidade, beleza, galera? Não esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. E se você ficou com alguma dúvida, se eu deixei passar algum ponto, se você quer dar outras sugestões ou até mesmo criticar a gente, deixa aqui na caixinha dos comentários nesse vídeo, que a gente sempre procura responder bem rápido a todos os comentários, beleza, galera? E também não esquece de seguir a gente lá no @canal Superpoli, que direto a gente está soltando notícias, novidades por lá, os reviews que a gente faz e também as parcerias que a gente tem para você ter algumas vantagens bem legais, beleza, galera? Eu vou ficando por aqui para aproveitar um pouquinho mais essa motinha elétrica aqui em São Paulo antes de devolver e dar tchau para ela, porque eu vou ficar com saudades com certeza, beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, até a próxima e valeu!